O livro de Sofonias é o livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 16. É bem no finalzinho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina em Malaquias. Antes do Malaquias, você encontra o Zacarias. Antes do Zacarias é o Ageu. Antes do Ageu é o Sofonias. Então não é difícil de achar, não. Então, notou? Malaquias, aí você volta a Zacarias, Ageu, Sofonias. Capítulo é 3, versículo 16. Diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele te deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar, entenda bem, em ti com júbilo. O que ele está dizendo para nós? Naquele dia, às vezes vem uma luta, às vezes vem uma batalha, às vezes surge uma adversidade, mas nesse dia nós não podemos nos entristecer. Nós não podemos abaixar a cabeça, não podemos entrar, entenda bem, em desespero. Um testemunho, uma senhora disse, foi fazer aquele exame do pezinho, né? E havia um excesso de um aminoácido na criança, que causa alguns danos sérios, né? E na hora que você recebe a notícia assim, você sente, mas nós não podemos. Ele está dizendo, naquele dia, vamos repetir o 16 aqui, que é o nosso versículo, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Diz Deus para mim, diz Deus para você. No Salmo de número 112, Salmo 112, versículos 6, 7 e 8. Ele diz, na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. Eu gosto da tradução que diz assim, não temerá má notícias, como essa notícia de um diagnóstico. Entende? De uma doença que pode levar, vamos dizer assim, transtornos sérios para a vida da pessoa para sempre. Às vezes não é na criança, às vezes é um adulto. Você vai e descobre uma lesão cardíaca, né? Uma lesão no coração, um defeito congênito, uma enfermidade qualquer, como no caso da senhora que da maneira natural ela nunca poderá engravidar, ou ele nunca poderá engravidar a esposa. O que vão fazer? A adoção é bonito. Eu tenho exemplos, né, que são bonitos, lindos, maravilhosos, tudo bem. Mas quando a pessoa diz, não, mas eu quero. O pastor Elbo, nosso pastor, está na Inglaterra. A Sueli, a esposa dele, né, teve uma gravidez, a primeira, que dá nas trompas. E teve que retirar as trompas que nem era obstruída. Aí, novos exames, a outra estava obstruída também. Como é que vai ser mãe? Não vai ser de jeito nenhum. E ele então foi visitar um orfanato e já para se adaptar. E ela disse, não, é lindo, é maravilhoso, eu gosto, mas ela disse que foi no metrô até, disse que ela pegou ele assim, deu uma sacudina nele, e assim, Elvis Xavier de Souza, saiba você que eu vou ser mãe dos seus filhos, eu vou te dar um filho. E falou aquilo e foi. Aí veio a gravidez, já veio dificuldades novamente, sempre com luta, mas não pode temer. É isso que nós temos que falar. Qualquer que seja a situação, a Bíblia assim, não temer, o seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. Mas como é confiar no Senhor? Não é confiar no homem lá de cima, é confiar no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, que para Deus nada é impossível, mas às vezes nós esquecemos. E o Sofonias escreveu o quê? Que nós devemos nos alegrar naquele dia, não por causa daquela notícia, mas porque confiamos num Deus que tudo pode. Confiamos num Deus que pode mudar qualquer situação. Conhecemos um Deus que pode reverter qualquer quadro. Conhecemos um Deus que reverte qualquer situação. E nós, às vezes, esquecemos disso. Naquele dia que o Senhor... Deixa eu pegar para não sair daqui. 3,16. Naquele dia... bota lá para mim, por favor. Sofonia, naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião, não enfraqueça as tuas mãos, quer dizer, não deixe enfraquecer a sua fé, não. É aquele dia que vem uma doença, que vem uma enfermidade, você descobre algo do filho, da filha, entenda, algo que você nunca esperava de maneira alguma, o que você vai fazer? Vai jogar ele fora? Vai ser seu ex-filho? Sua ex-filha? Não existe essa categoria. Um dia desse eu estava vendo uma senhora chamando a mãe dela de ex-mãe, eu disse, não existe isso, não tem ex-mãe. Não tem ex-mãe. Quem é aquela mulher? Minha ex-mãe.
Não existe, pode ter certeza disso. Ainda que algumas pessoas tratem assim, não existe. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe filho. Descobriu algo do filho, tem que fazer o quê? Entrar em oração, confiar no Senhor para ele mudar, para ele reverter aquele quadro. O profeta Isaías, isso eu dei semana passada, 52, Isaías diz assim. Isaías 52. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Que é isso? Não abaixa a cabeça. Se vestir de fortaleza, aquelas palavras que dão força, aqueles versículos, aquelas declarações da Bíblia, aqueles ensinamentos que um dia entraram no seu coração e naquele dia você sentiu a força de Deus em você. Você sentiu uma confiança, você sentiu uma segurança quando ouviu. Eu citei, eu era jovem na mocidade da igreja, quando eu vi a primeira vez, eu cheguei na igreja com pânico, cheguei na igreja com depressão. A depressão geralmente vem acompanhada de medo, pânico, confinamento. Quando eu li a primeira vez, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, aquilo ali me deu o quê? Força, me levantou, quer dizer, me encheu, quer dizer, eu que cheguei na igreja, já vou falar jururu, abatido, né? Como eu falei que a depressão vem acompanhada de pânico, vem acompanhada de um conflito na mente, uma confusão nos pensamentos, e você está assim, por isso que a palavra fala depressão, você está abaixo de tudo, mas você ouve aquela palavra e, aquilo vai ser, aquilo é a fortaleza, Deus vai te dando força, e mais ainda, de vestes formosas, aí você começa a brilhar, tem um brilho diferente, você começa a se mostrar para as pessoas com um brilho, que eu digo sempre que as pessoas até se incomodam, puxa, no teu lugar, rapaz, no teu lugar, o irmão, o amigo, a amiga, no teu lugar eu estaria doido, estaria doida, no seu lugar eu estaria assim, não amigo, eu estou com Deus, Deus muda qualquer situação. Nós não podemos fazer o que muita gente faz no dia da adversidade. Esther, capítulo 4. O que eles fazem? Vamos ver? Esther é antes do livro de Jó, que é antes de Salmos. Então, antes de Jó é Esther. No meio da Bíblia é Salmos, antes é Jó, antes de Jó é Esther. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Quando ele soube o quê? Que havia uma escritura assinada, uma lei, que os judeus seriam exterminados. Ele era líder dos judeus no exílio, no dia tal, no horário tal. Quando ele recebeu aquilo, ele se abateu. E ele fez o que era tradição entre eles. Ele fez o que era costume entre eles, que é também no nosso meio. Qualquer pessoa que recebe uma notícia, vai. O outro, às vezes, afoga as mágoas na birita, né? O outro vai querer refrescar a cabeça, fazendo alguma coisa, querendo se divertir. E o cristão, quando recebe uma notícia, ou quando enfrenta uma adversidade, ele tem que confiar no Senhor. Aí ele tem que se apresentar aos homens, se apresentar às pessoas, entenda como? Assim, entenda, sem rasgar suas vestes, com vestes formosas, com vestes de fortaleza, confiança, Deus que luta. Surgiu essa doença, pastor Jaime, é muito frio você falar assim, mas viver a situação é diferente. Eu concordo com você, mas nós não podemos, entenda bem, ser atores aqui na frente. Eu não posso ser um ator, que eu pego uma coisa que não creio. Também nós enfrentamos adversidades, também enfrentamos lutas, temos tantos sentimentos como qualquer outra pessoa, mas naquele dia temos que lembrar que o que pregamos, não é, que aquilo que cremos não é em vão, que a nossa fé não é em vão no Senhor, a nossa fé não é inútil. É aí que temos que colocar a fé em ação quando surgem esses dias. Não que eu quero apavorar você, não que eu quero intimidar você, ou que quero... Não, eu estou preparando você porque esse dia vem, essas lutas aparecem, essas lutas surgem e nós não podemos rasgar nossas vestes. Aí o Mardoqueu, olha o que mais ainda, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Aqui tem revelação para nós. A Bíblia Sagrada fala, deixa aqui, não sai, Salmo de número 100, versículo 2, o que diz? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com... Como é que você está se apresentando a Deus?
Como é que você tem que se apresentar de cabeça erguida? Repito, surgiu a doença, surgiu a enfermidade, surgiu o mal, mas você está diante de Deus, com cântico, não é que você está louvando a Deus porque está doente, dou glória a Deus que eu estou com câncer no corpo, não, dou glória a Deus que eu tenho o nome de Jesus para enfrentar o câncer, que eu tenho Deus para enfrentar o câncer, não que você tem que buscar, pedir, não, mas a Bíblia, no mundo tereis aflições, quando surgiu uma aflição, você não pode se abater, tem que lembrar, e o perigo é isso aqui, em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza, contaminou todo mundo, e contamina. Se eu falar da comoção, é verdade, você chora em ver alguém chorando, você se emociona vendo alguém emocionado, você nem conhece o caso nem nada, não é assim, não é só caso triste não, até caso alegre, você se alegra, né, com as pessoas, não tem gente que quando chora de emoção, de alegria, de receber, e às vezes você nem conhece o caso e também se emociona com a pessoa e tudo, mas aqui é perigoso, porque eles estavam vivendo os problemas, às vezes você chora ou se alegra com a situação da pessoa, mas aquilo não vai te atingir. Aquilo não faz parte, aquilo ali você, segundos depois, minutos depois, tempo depois, você esqueceu aquilo ali. Mas não, é coisa que eles estavam vivendo, porque a notícia era para eles também. Eles estavam atingidos por aquela lei, eles também seriam exterminados. E eles tinham que pegar alguém que se levantasse, não o pessoal. Veja a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Não é que o Mardoqueu não servisse a Deus. Às vezes parece que nós não servimos. Nós somos de Deus, mas parece que não somos. Que esquecemos que somos dele ou que ele é o Todo-Poderoso. Aí nós pegamos exemplos na Bíblia Sagrada do rei Ezequias, que quando reúne o seu povo, quando estava ameaçado por um rei muito poderoso da época, esse rei falou assim, segundo Crônicas 32:7. Olha a diferença. Diz, segundo Crônicas 32:7, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Há maior conosco do que com ele. É isso que temos que fazer, é isso que a minha família tem que ouvir de mim, quando estamos enfrentando um perigo que atinge toda a família. É isso que as pessoas devem escutar de nós, perigo que atinge toda a sociedade, entenda? Que como atinge leis que às vezes surgem, governos que aparecem, que intimidam, que assustam, que amedrontam. Nós não temos que ficar semeando discórdia, rebelião, não, pessoal, não vamos temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, essa doença não vai prosperar, ou essa perseguição não vai prosperar, nós vamos paralisá-la em nome de Jesus. É assim que a sua família está esperando, eles estão esperando a nossa manifestação. Romanos capítulo 8, versículo 19, São Paulo, ele diz assim, apóstolo Paulo, olha, porque a ardente expectação da criatura espera o quê? Dos filhos de Deus. É você que tem que se manifestar dessa maneira na sua casa e não rasgar as suas vestes e se vestir de pano de saco, porque você vai contaminar todo mundo. Notícia chegou até Esther. Esther era a rainha, ela era parente do Mardoqueu. Ela disse, quando ela soube aquilo, ela disse, olha, tem tantos dias que eu não sou... Ela era esposa do rei. Ela era, simplesmente foi escolhida para ser a substituta da rainha, que tinha feito uma rebeldia contra o rei, e ela foi escolhida. De uma hora para outra passou a ser rainha. Aí quando ela soube disso, assim, olha, tem 30 dias que eu não vou até ao rei, não sou chamada. Esposa, era costume deles, cultura deles, entende? 30, ela não morava, ela morava no palácio tudo, mas ele tinha um quarto dele. E disse, ninguém pode ir à presença do rei se por ele não for chamado. Se alguém aparecer no pátio, sem ser chamado, se ele não estender o cetro de ouro para a pessoa alcançar a misericórdia, a sentença dessa pessoa é a morte. E o Mardoqueu disse, mas quem sabe que isso também não foi, né? Aí o Mardoqueu age como um servo de Deus mesmo. Quem sabe que se não foi para essa hora que você chegou até o posto? Ela disse, tá bom, vamos marcar 3 dias de jejum aí. É até curiosidade do livro de Esther. O livro de Esther você não encontra o nome Deus, você não encontra o nome de Deus nele, mas Deus está presente, você está vendo aqui. Por que ela jejuou 3 dias? Deus deu a direção, capítulo 5. Sucedeu que ao 3º dia do jejum, Esther se vestiu de suas vestes reais.
Ô, cristão, como é que você está vestido? Ô, pastor Jaime, tem aqui uma roupa que eu comprei ali no Brás, ou comprei ali numa boutique e tal, ou comprei em Paris, né? Tanto faz. Bobeira, não é isso que está falando, a Bíblia não está falando disso aqui, não. São espirituais. Como é que estamos vestidos diante das lutas? Como é que o mundo está nos vendo? Como é que estamos nos vestindo, entenda bem, diante das adversidades? Eles estão esperando a nossa manifestação. Não estão esperando aqueles que agem como eles. Não. Deus vai mudar isso aí. Essa perseguição, essa afronta não vai continuar. Vamos clamar. Deus muda as direções, muda vidas, muda. Nabucodonosor queria matar, entenda, Sadraque, Mesaque e Abednego, estava revoltado com aqueles homens que não se dobraram diante da sua imagem. Mas quando ele jogou os 3 na fornalha de fogo ardente, os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Mas de repente o rei disse: ei, quantas pessoas jogamos? 3, amarrados. Eu vejo 4 que andam como se nada acontecesse, e a semelhança do 4 é filho dos deuses. Sabe o que aconteceu? O Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas, nações que estavam debaixo do seu domínio temessem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é contra nós hoje, amanhã vai ser por nós, irmão. Não fica ali. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. É uma perseguição no local do trabalho. Eu estou orando para aquele filho do diabo sair, o pastor Jaime. Olha o filho do diabo se tornar um filho de Deus, irmão. Olha para ele se converter. Não, aquele é uma peste, aquele é uma praga, pastor Jaime. Você não conhece a peça, você não conhece Deus, então. Vai. Já ouviu falar que os incomodados se mudem? Ou ele vai se converter, não vai aguentar a luz, e ele vai pedir para sair, irmão. É verdade. Isso eu falo em emprego, mas pode ser na própria nação. Pode ter certeza. Fique em paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que a rainha fez? Se vestiu de suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte o aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. Eu falei que a pessoa, se fosse um filme, como é que seria o fundo musical aqui agora, hein? Aquele suspense. Ou então aquele tinha antigamente o Batman, né? Amanhã no mesmo canal, nessa bate-hora, né? Então, aquela surpresa, de repente, e agora? Aí vinha o locutor falando: e agora? O rei vai aceitar a rainha, vai estender o cetro de ouro ou vai condená-la à morte? Veremos no próximo capítulo, vamos ver agora, tá bom? E diz: e sucedeu que, vendo o rei a rainha que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou, acabou a história. Mudou completamente. Aí começou ali a mudança da história, e a história nós conhecemos que o inimigo que se levantou, coitado dele, que foi destruído. Essa é a mensagem de hoje. Vamos voltar, nós começamos. Quem lembra? Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Aqui eu tenho a cola aqui hoje. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. Ô cristão, não temas. Esses dias surgirão, aparecerão. Vamos ter muitos talvez, mas em todos eles seremos mais que vencedores. E ele diz assim, para terminar: não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Então esse é o Deus da Bíblia.